Deus nos criou livres. Ele não obriga a gente a amar Ele. Ele nos criou com a opção de aceitar amá-lo ou rejeitá-lo. Ele escolheu sofrer esse risco de ser rejeitado, possivelmente. Mas não criou robôs, não criou pessoas automatizadas, não criou seres vivos automatizados. Ele nos criou com livre arbítrio, ou seja, o direito de escolher se iria amá-lo, se iria ser bom ou se iria ser mal, se não iria amar a Deus. Assim, poderíamos todos saber que o verdadeiro amor existe, o amor genuíno, sem forçação, sem ninguém te obrigar a amar. Deus nos criou com essa liberdade, com essa possibilidade de amá-lo ou não amá-lo. E por outro lado, sabemos que não aceitar o amor divino produz várias consequências, que é a falta de amor. Produz o medo, produz o ódio, produz a morte. Se amarmos a Deus, amém, temos tudo para viver bem, toda a bondade, a divindade, aquelas coisas boas que nos dão a oportunidade de plena e eterna salvação. Mas quando não amamos, é nossa escolha, somos livres. Mas isso gera amor, ódio, medo e muitas outras coisas ruins que incluem no pecado, ou seja, são pecado. E uma vez sendo pecado, como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, infelizmente, pessoas amarradas ao pecado não poderão entrar no céu. Como assim? Deus vai destruir o pecado e não o pecador. Mas se você estiver agarrado ao pecado, infelizmente será destruído junto. Na analogia vemos mais ou menos assim: se alguém vai vir e destruir vários bancos e você está sentado nesse banco e não quer sair, infelizmente você será destruído junto. Por isso devemos continuar se confessando a Deus, orando diariamente e tentando se arrepender de forma genuína, se arrepender e não pecar mais. Vai, não peques mais. Era o que Jesus dizia às pessoas que ele salvava, curava e perdoava durante sua jornada de pregação aqui na terra. Quando o inimigo de Deus, Satanás, se rebelou contra esse verdadeiro amor, contra o amor, e quem é o amor? Deus. Deus é amor, como a gente já viu nos outros vídeos aqui e como a gente já sabe através da Bíblia. Quando o mal se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza, ficou manchado pelo pecado. Assim veio as dores de parto, veio tudo de mal que acontece até hoje. A gente sabe a história que Adão, Eva caíram quando Satanás enganou Eva e Eva enganou a Adão no jardim do Éden. E um dos motivos principais pelo sofrimento que existe hoje no mundo é simplesmente o pecado, o mal ter se rebelado contra o amor, simplesmente por orgulho e egoísmo. Porque não só satisfeito em se separar do amor de Deus, o inimigo também levou muitos com ele, trazendo o pecado para nós. E Jesus, quando veio à terra e nos salvou, nos deu a possibilidade de nos ligar novamente a Deus. Sem Cristo, nós não estamos ligados a Deus. Precisamos de Cristo. Pedir em nome de Jesus que Ele nos guie, nos salve, nos perdoe e nos livre de todo mal. A chance de permanecermos ligados a Cristo foi estabelecida e dada de graça quando Ele morreu por nós na cruz. Ao ressuscitar, Ele confirmou isso, enviou o Consolador, que nos ajuda a nos arrepender do pecado, pedir perdão em nome de Cristo, ao confessar e se arrepender de cada pecado que cometemos diariamente. Claro que o arrependimento deve ser sempre genuíno, nunca ser um remorso, mas sim um real arrependimento. A salvação foi garantida. Cabe a mim e a você escolher se sim ou não. Ela é como se fosse algo que está à nossa frente. A gente pega se quiser. Claro, ela se afasta da gente se cometemos pecados e não nos arrependemos, se não cremos, se não temos fé. Mas se assim quisermos ter fé, e se por nós mesmos, por nosso coração, sem querer nada jamais em troca, escolhermos amar a Deus simplesmente porque Ele é nosso Pai, simplesmente por real amor, a salvação está garantida para cada um de nós. Não porque queremos a salvação em troca, mas simplesmente porque amamos a Deus. Por isso devemos amar a Deus de forma livre, se isso nos fizer bem, jamais por obrigação, mas por real amor. E aqui nesse vídeo já estamos entendendo um pouco como é o amor de Deus, o amor das pessoas para com Deus, que é de forma livre. Queremos compartilhar quão maravilhoso é esse amor. Deus, Ele atua em nossa vida diariamente, se assim permitirmos. Pois no grande conflito entre o bem e o mal, Deus atua em nossas vidas
para trazer a paz eterna, a paz para esse mundo inteiro. Ele quer nos salvar. É dito que no futuro, não tão distante pelo que já acompanhamos nas profecias, a paz mundial virá e depois virá o fim. Isso vai acontecer com certeza. Porém, a paz eterna é só com Deus após a eternidade. Nesse mundo, não teremos a paz eterna. Será uma paz transitória e, por assim dizer, até falsa, por ser temporária e não vingar por muito tempo. Por isso, cabe a cada um de nós nos segurarmos na mão de Deus, mais e mais, sem soltar, para a gente poder vencer o mal que nos rodeia. Muitos culpam a Deus por tragédias e coisas que acontecem, mas sabemos, nós que estudamos a Bíblia, e você está sabendo agora, que não é a culpa de Deus. A culpa é de quem veio para matar, roubar e destruir, que é o inimigo de Deus. E a segunda culpa é do próprio ser humano, que tem as escolhas. Lembra que no começo do vídeo eu falei? Escolhas livres. Escolhemos ou amar a Deus ou não amar. Escolhemos ou ir naquele lugar ou não ir. Ou fazer algo mal ou não fazer. Por exemplo, se existe algo que está acontecendo naquela esquina e eu não devo ir porque algo ruim pode acontecer comigo, e eu vou lá, a escolha foi minha. Se a tragédia acontecer, foi culpa minha, que não me precavi. Ou culpa de outros, se eu precisei passar naquela mesma esquina, inocentemente, sem saber, e outros estão fazendo mal, a culpa é dos outros que fizeram mal à pessoa inocente que ali passou. Então a culpa não é de Deus. O mundo é livre, as pessoas são livres, e o inimigo que causa o mal. Sem o inimigo, não existiria o mal. Porém, Adão e Eva não passaram no teste de fidelidade que Deus dá a todos os seres no universo e, infelizmente, o pecado veio para a Terra. Mas como assim todos os seres no universo? Sim, existe vida em outros planetas. Logo traremos um vídeo falando sobre o assunto baseado na Bíblia, nas profecias. Então, fique atento no canal, se inscreve e não perca os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo já com outras pessoas. Continuando sobre o amor de Deus. Você conhece a parábola do joio e do trigo? Bom, a parábola é o seguinte. Lá em Mateus 13, do 24 ao 30 e de 36 a 43, fala da parábola do joio e do trigo, que, em resumo, é sobre o semeador que plantava em terra fértil e boa, e a sua plantação era abundante, crescia, e o inimigo dele sabotou a sua plantação, jogando sementes de ervas daninhas, fazendo com que a plantação do semeador fosse corrompida. E para separar o joio, que são das ervas daninhas, do trigo, que é a plantação boa, era complicado, porque qualquer movimento em falso poderia destruir toda a plantação. O significado dessa parábola fala que, no meio do povo de Deus, infelizmente, existe o joio, pessoas más, infiltradas, ou que nem sabem que ainda são más, mas estão ali para depois se corromper, se revoltar e atrapalhar o povo de Deus. E assim é o mundo de hoje. Por pessoas más, até no meio do povo de Deus, o povo de Deus fica manchado. Muitos escândalos acontecem de várias formas. Escândalos de pessoas que se consideram povo de Deus, mas fazem coisas hediondas, como a gente já viu por aí nas notícias, que são pessoas más que mancham o nome de Deus. E escândalos de pessoas que antes eram inocentes, mas corromperam a mente, e outras pessoas infiltradas, como a gente falou, que são as pessoas más. Mas isso não deve acontecer no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus realmente é santo, embora pecador, porque as pessoas que servem a Deus são sim pecadoras, porque infelizmente o vírus do pecado já afetou todo mundo. Mas são os mesmos que lutam diariamente contra o pecado, querendo se consagrar, querendo fazer a vontade de Deus para servi-lo com verdadeiro amor. São escolhas de cada um, você escolhe servir ou não servir. Mas infelizmente, como falamos no início, servir é amor, é o certo, é vencer o pecado. E Deus vai destruir o pecado. Não servir gera pecado. Então, são escolhas que devemos fazer sabiamente, não por medo e não por querer nada em troca, mas pela simples lógica, pelo amor, pela consciência e pela razão, que também vem do coração. O mal se originou no céu. Apocalipse 12, 7 a 10 retrata isso. Você pode ver detalhes da batalha que houve no céu e como o pecado chegou ao mundo no segundo vídeo que lançamos nesse canal. Vou deixar aí linkado no card. Quem originou o pecado foi um anjo exaltado, um anjo mau, que se tornou Lúcifer e que até hoje é nosso inimigo junto com bilhões de anjos. Deus estabeleceu o livre-arbítrio para a humanidade.
E ele deu somente uma missão para Adão e Eva: não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 15 a 17. Sobre o anjo exaltado, você pode ver detalhes ali em Ezequiel 28, 14 a 17. A essência do primeiro pecado foi a rebeldia. Gênesis 3, do 1 ao 6. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. A transgressão da lei de Deus, os 10 mandamentos. Se eu mato, eu pequei. Transgredi um mandamento. Se eu roubo, também. Os 10 mandamentos têm: não furtarás, não roubarás, não terás para ti imagem de escultura, não pronunciar o nome de Deus em vão, e por aí vai. São 10 mandamentos que devemos cumprir. Cumprindo, não pecamos, porque cada mandamento são várias coisas a se cumprir pelas entrelinhas, de forma perfeita. Como, por exemplo, não matar. Se eu fumo, eu estou matando meu próprio corpo, estou me autodestruindo. Isso faz parte de não matar. São vários detalhes que a gente pode trazer depois de cada mandamento, o significado real. E o pecado é transgredir, desobedecer, quebrar a regra, não obedecer, falhar a lei de Deus. Se você transgride, quebra, desobedece um dos 10 mandamentos, você está pecando. E isso gera pecado. E a consequência final do pecado, o salário do pecado, em Romanos 6,23 diz que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, como você pode ver nesse vídeo. Para onde vão os mortos? Não vão para o céu nem para o inferno. E mais detalhes você vê nesse vídeo o que acontece. E depois tem a oportunidade de viver de novo, na vida eterna. Como assim? As pessoas vão ressuscitar? Veja nesse vídeo linkado ao card. Tudo baseado na Bíblia, ou seja, na verdade. A Bíblia é a verdade, como você vê nesse vídeo linkado também no card. Então, o amor de Deus é eterno, mas Ele nos deixa livre para amar. E Ele nos trará a paz mundial eterna, não a paz passageira. 1 João 3, 6 pede e fala, afirma que nós devemos permanecer na presença de Jesus. Permaneça na presença de Jesus Cristo e viva o seu real amor. Também em Romanos 6,12 diz para a gente não brincar com o pecado. Não brinquemos com o pecado. Que a gente possa seguir em frente obedecendo ao real amor de Deus. Amá-lo por amor, receber o amor de Deus e acreditar em sua palavra. Que Jesus, Ele é o restaurador do bem. Quem vai restaurar o bem é Cristo, é Deus. No momento certo, na hora certa. O mal está aí para matar, roubar e destruir. Mas Deus está aqui para nos salvar. Embora as pessoas sofram por escolhas próprias ou pelo mal do inimigo. Mas Deus está aqui. Se clamarmos, Ele nos protegerá, Ele nos salvará. E Ele sabe o melhor para cada um de nós. O melhor para tudo que se acontece ao redor das pessoas. Então confie em Deus. Guarde para você no coração estas palavras. Não é em vão que você está assistindo esse vídeo até aqui e ouvindo cada palavra dessa. Então, que Deus te abençoe, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Aprenda a amar a Deus de forma genuína e confie no amor de Deus, porque Deus é amor.